Então, vamos começar sem mais demoras para cumprirmos o nosso horário, aqui com as nossas sessões de esclarecimento. Portanto, temos esta hoje, amanhã e depois, 24 e 25, mas como vos disse, não são diferentes, serão mais ou menos iguais, portanto, não, foi mesmo para possibilitar que o maior número de colegas pudessem escolher o dia e a hora que mais lhes convinha. Estas sessões de esclarecimento online versam sobre os concursos e vinculações, o enquadramento aqui da nossa sessão. Portanto, fazendo o ponto da situação, inicialmente nós estávamos para fazer já estas sessões, porque ainda temos muito pouca informação quanto ao modelo de recrutamento e de colocação de professores que o Ministério quer implementar. Contudo, tendo em conta que tivemos uma primeira reunião em setembro, tivemos a segunda em novembro, agora no início do mês, no dia 7, e a terceira só ficou prometida para dezembro, primeira ou segunda semana, o que nós vemos é que este timing imposto pelo Ministério vai fazer com que, se calhar, só vamos ter a informação de todo o modelo, ou do modelo que o Ministério quer implementar, numa altura final do primeiro período. Portanto, não nos pareceu ser a melhor altura para depois conversarmos. Por outra razão, e esta ainda muito mais significativa, apesar de terem sido só duas reuniões, a verdade é que quer na primeira, mas sobretudo agora, nesta de 7 de novembro, aquilo que o Ministério apresentou, do nosso ponto de vista, levanta-nos imensas questões. Algumas delas, para não dizer praticamente todas as que se nos levantam, foram por nós apresentadas na reunião. E o Ministério nem sempre nos deu resposta, ou nem sempre a resposta era congruente. Dou-vos um exemplo, ao nível daquilo que pretende, que é passar uma parte dos concursos, que deixarão de ser concursos, para os conselhos de diretores. E, portanto, inicialmente, na primeira reunião, então em finais de setembro, essa ideia era só para a contratação e para uma parte, uma percentagem da contratação. E também nos propôs que pudesse haver uma parte de vinculação, também feita pelos diretores, portanto, nesta sequência, não é? Portanto, os diretores teriam autonomia para contratar uma percentagem de professores e, ao fim destes 3 anos, estes professores que permanecessem na mesma escola, os diretores tinham a possibilidade de os vincular também nesses lugares de escola. Agora, nesta reunião, avançou para uma outra forma que parece já enquadrar não só as contratações, mas também a afetação ou colocação em mobilidade interna dos colegas dos quadros. Sejam dos colegas dos quadros que deixem de ter o horário, não é? Os chamados DACL, os horários zero, seja dos próprios colegas de QZP, que, como sabemos, também atualmente têm que ir obrigatoriamente, não é? À mobilidade interna para ficarem com uma escola de colocação. E essa colocação também, agora nesta última reunião, o Ministério diz que é para ser feita por estes conselhos dos diretores. Ou seja, apesar de efetivamente
ainda não nos ter apresentado o seu conjunto de propostas que pretende introduzir no regime de concursos e de recrutamento e colocação dos professores e educadores, e de lhes ter sido colocadas várias questões para as quais não tivemos resposta. A verdade é que aquilo que já nos foi apresentado na reunião e que está também nestes 2 documentos que depois poderemos enviar, mas de qualquer modo encontram-se no nosso site, os documentos que o Ministério nos apresentou, quer no dia 21, quer no dia 7, só nos enviou também tudo já depois de 7, mas pronto, que são estes que temos aqui, que podia, portanto, qualquer coisa aqui, eu penso que é para dizer ok, já agora vamos só testar se vai abrir ou não o documento. Parece-me que não. Vamos deixar, não vamos preocupar-nos com isso, porque, como digo, eles estão disponíveis no nosso site. Também no final poderão, se quiserem, ser enviados para o vosso e-mail, quer os documentos do Ministério, quer os nossos. E, portanto, eu fui levantar aqui para o nosso PowerPoint os aspectos essenciais das propostas do Ministério e da nossa posição e das nossas propostas. Portanto, podemos não estar preocupados em tomarmos notas e em vermos os documentos agora. Entretanto, ontem mesmo chegou esta ordem de trabalhos, portanto, uma nova convocatória para a 3ª reunião, mas não será sobre concursos, ainda que tenha algumas matérias, como esta primeira logo, que resulta de uma proposta já muito antiga dos sindicatos, entre os quais a SPL, que é para se passar a contabilizar, porque infelizmente não é contabilizado, o tempo de serviço aos nossos colegas educadores de infância, quando o mesmo tempo é prestado em creches. E, portanto, o Ministério foi das poucas propostas que aceitou negociar. Portanto, dia 29, iremos tratar desse assunto, mas também o Ministério resolveu colocar aqui uma matéria que nada tem a ver com os concursos, não compreendemos a pressa e a urgência, nem a proposta, porque ela não parte de nenhum dos sindicatos. Nós já conferenciamos entre nós, os vários sindicatos, e, portanto, constatamos que nenhum apresentou esta proposta de isenção ou de dispensa da obtenção de vaga para os 5º e 7º escalões da carreira. Para quem? Para os docentes, para os colegas, professores e educadores que tenham um grau académico de doutor em domínio diretamente relacionado com a área científica que leciona ou as ciências de educação. Portanto, aqui este requisito é aquele que já que existe, não é? Que nós conhecemos. Qualquer grau, seja o mestrado, seja o doutoramento, releva para a progressão da carreira, desde que efetivamente esteja relacionado com a nossa área científica que lecionamos ou com as ciências de educação. E agora o Ministério o que pretende é, com este mesmo requisito, e apenas aos titulares do grau de doutor, neste requisito, não é? Obedecendo este requisito, possam então dispensar das vagas, seja de acesso ao 5º, seja de acesso ao 7º. Ora, não estávamos nada à espera de uma proposta destas, muito menos nesta altura, porque aquilo que os sindicatos todos têm insistentemente pedido é que se eliminem estas vagas de acesso aos 5º e 7º escalões, que mais não são do que formas administrativas de impedir muitos milhares de colegas de progredirem na sua carreira. Ainda ontem acabou o prazo de recurso relativamente às listas de 22, portanto deste ano, do 5º e do 7º escalões, não é? E aquilo que nós constatamos é que quase 6.000 professores e educadores estão impedidos de progredir este ano. Portanto, não
não fazendo contas aos anos anteriores, porque todos os anos, efetivamente, tem havido milhares que não conseguem progredir. E, portanto, não estávamos à espera deste ponto da ordem de trabalhos, contudo, o Ministério introduziu e, portanto, nós teremos que o apreciar e, obviamente, que discordamos e iremos, obviamente, como sempre, também fundamentar a nossa posição. Depois teremos também, ainda nesse mesmo dia 29, este terceiro ponto da ordem de trabalhos, que será, este sim, já relacionado novamente com os concursos, mas para os colegas do ensino artístico especializado, das artes visuais e audiovisuais, e também um concurso externo extraordinário, destinado precisamente a estes mesmos colegas. Portanto, em termos de negociações, é isto que está em cima da mesa e que tivemos nestas duas reuniões anteriores, neste ano letivo. Contudo, existem várias matérias por negociar que os sindicatos, e designadamente a ESPL, têm insistido nos últimos anos para que elas sejam tratadas porque estão a causar, para além dos prejuízos diretos na vida pessoal e profissional dos docentes, está também a causar muitos prejuízos na orgânica das escolas, no funcionamento e no bom ambiente das escolas. E esta matéria da avaliação do desempenho, como nós sabemos, é uma dessas matérias, não é? Que divide e que frustra constantemente não só as expectativas, mas também o trabalho que o professor faz. Porque chega ao final e não vê esse trabalho e esse esforço e esse sucesso também que consegue com os seus alunos, e que é fundamental, refletido na sua avaliação. E, portanto, esta questão da abolição das cotas para a atribuição das menções de muito bom e de excelente é algo que tem estado, enfim, há imensos anos para ser negociado. Da nossa parte, a SPL, desde sempre, porque nunca subscrevemos nada, nenhum documento que diga respeito à avaliação do desempenho e ao atual modelo e esta questão das cotas, precisamente, sobretudo, pela questão das cotas. E, portanto, o diploma, como sabemos, é de 2012, o próprio diploma previa, da avaliação do desempenho, prevê que o mesmo seja revisto e, portanto, negociado ao fim de 3 anos de implementação, portanto, ao fim de 2015 tinha que obrigatoriamente ser negociado e já estamos no fim de 2022 e o diploma nunca mais voltou a ser apreciado e negociado entre as partes como a lei manda. A tutela, o Ministério da Educação neste caso, e os sindicatos representantes dos professores. Portanto, e continua assim, infelizmente. Portanto, estas matérias que aqui estão, como digo, têm sido reiteradamente por nós e por os outros sindicatos apresentados ao Ministério da Educação. Da nossa parte, no dia 21, levámos outra vez este documento e selecionamos as 11 medidas mais urgentes, entre as quais, então, a avaliação de desempenho, a carreira, com esta questão das vagas que acabei há bocadinho de falar, portanto, há pouco apontei mais ou menos cerca de 6.000 este ano que ficaram por progredir, portanto, retidos no 4º ou no 6º escalões, e aqui temos o número exato, 5.787. Apesar de reunirem todos os requisitos para a progressão até 31 de dezembro de 2021. Ou seja, quase há um ano atrás, tiveram que ter os requisitos todos cumpridos. E estamos a chegar ao final de 22, portanto, um ano após. Não têm direito a progredir porque não obtiveram vaga. Portanto, vão continuar à espera e todo este tempo vai para, enfim, peço desculpa, mas é a verdade, não é? Vai para o tal buraco negro, para onde já foram também os nossos 6 anos e meio que nunca mais
conseguimos reaver, não é? E, portanto, fora outros tempos de serviço, entre mudanças de carreira, que também temos vindo a perder, ou às vezes por falta do cumprimento da avaliação, que, como sabemos, é anual, e, portanto, se não a temos, temos que ficar à espera da próxima avaliação do próximo ano para cumprirmos. Portanto, todo este tempo é perdido. Também continua por negociar, e voltamos a apresentar agora, para ser negociada este ano, a questão da sobrecarga e da desregulação dos horários de trabalho dos docentes, que tem vindo a aumentar sempre a par com o aumento da burocracia também. A questão do regime de aposentação específico, que é mais do que necessário e merecido para uma profissão altamente desgastante como é a nossa. E o acesso à pré-reforma, que, enfim, foi legislada, salvo erro, em 2019, e até agora os colegas que fizeram os seus pedidos para a pré-reforma, porque estavam dentro dos requisitos que a lei previa, até agora não tiveram qualquer resposta, nem da parte da DGAI, nem da parte do Ministério da Educação, quando nós lhes perguntamos. Também a questão da falta de autonomia profissional nos tem vindo a preocupar nos últimos anos, não é? Bem como a falta de autonomia das escolas em relação às autarquias. Portanto, o que vemos cada vez mais são os professores subordinados e sem autonomia para exercerem a sua profissão, que é um requisito que efetivamente consta do estatuto e que é essencial à nossa profissão, e também a falta de autonomia que vemos que as escolas têm, seja em relação às autarquias, seja em relação ao Ministério da Educação, para decidirem daquilo que é fundamental, como estes simples exemplos da constituição de turmas, não é? Sabemos que não têm autonomia, infelizmente, os nossos diretores para constituírem as turmas de acordo com o que lhes parece e à comunidade educativa que lideram mais conveniente, de acordo com o número e, sobretudo, o número de alunos por turma, não é? Que nós continuamos a reivindicar a diminuição. Ainda agora, em setembro, para serem contempladas nas propostas do Orçamento de Estado para a área da educação, a SPL lembrou esta questão tão importante da necessidade de redução do número de alunos por turma. Mas, infelizmente, nem resposta obtivemos. Portanto, enviamos as nossas propostas e da parte do Ministério não vem sequer um e-mail de volta a dizer que acusam a recepção, irão ver, e depois vamos para as reuniões, a mesma coisa. Um total silêncio e negligência, como se não tivéssemos enviado nada, como se nada se passasse. Portanto, é uma falta de respeito e de consideração enormes, não é? Para com os professores e para com os seus sindicatos também, que trabalham e que levam as propostas para serem debatidas e não se apercebem sequer que elas possam ser lidas. A indisciplina e a violência escolares, também outra questão cada vez mais premente e que não vemos nada a ser feito para que possa ser revertida, não é? Bem pelo contrário, aquilo que vemos é uma falta de autoridade democrática que é concedida aos professores e aos educadores. A questão do regime de segurança e saúde no trabalho também é uma matéria que desde 2019 está legislada para a função pública e, portanto, para nós também, que pertencemos à função pública, como corpo específico ou especial, mas, infelizmente, nada ainda conseguimos ver desta implementação do regime que não seja alguns colegas que, quando sujeitos às juntas médicas da ADSE, então, se as juntas médicas consideram que tem de haver alguns trabalhos moderados, alguma adaptação, enviam esses colegas, digamos assim, para a medicina do trabalho. Portanto, tem sido a única intervenção e a única coisa que temos visto deste regime de segurança e saúde no trabalho, o que realmente não é praticamente nada. Portanto, relativamente às propostas do MEB para os concursos, do nosso ponto de vista e a avaliação que fazemos e que lhes dissemos,
é que elas são muito penalizadoras para a maior parte dos docentes, seja dos quadros, seja dos que vão entrar agora para os quadros, seja daqueles que se mantiverem como contratados. Porque vai mexer com praticamente tudo. Aliás, o Sr. Ministro assumiu que era uma mudança de paradigma. Ora, todos nós aprendemos e sabemos o que é um paradigma, portanto, ficamos logo a ver que é uma mudança mesmo radical, não é? Profunda, é para mudar. Portanto, é disruptiva, obviamente, face àquilo que existe e, sobretudo, face àquele critério que não é nenhuma vaca sagrada, como o Ministério tanto gosta de dizer, não se trata aqui de vacas sagradas, trata-se efetivamente de ser o critério que há décadas, que eu me lembro desde sempre, não é? Serve para os concursos dos professores, que é a graduação profissional. E, portanto, as pessoas foram gerindo as suas vidas e as suas carreiras em função da sua graduação profissional e dos colegas com os quais concorre e fazendo as suas opções. Ora, de um momento para o outro, acabar-se com este critério ou fazer com que ele não seja o único na colocação dos professores e na vinculação, do nosso ponto de vista, é muito disruptivo, vai ser bastante penalizador e chamamos a atenção ao Ministério para isso. E apelamos porque sinceramente, acreditamos ainda no poder negocial e, sobretudo, em alguma sensibilidade e alguma razoabilidade que da outra parte existe também, obviamente, não é? Ou tem que existir, forçosamente, por parte de quem está ao serviço, quem governa, quem é responsável pelo destino de tantos profissionais e de tantas famílias, apelamos a que o Ministério ouvisse os sindicatos e os professores e que desistisse desta sua intenção de não considerar a graduação profissional e de passar para os senhores diretores, seja individualmente ou seja em conselho de diretores, uma matéria tão importante como a gestão dos recursos humanos, tendo em conta efetivamente a realidade. E a realidade diz-nos que existem ainda muitos professores que estão mal colocados, portanto, que não estão colocados onde têm as suas residências de família e, portanto, mudar-se completamente tudo isto vai prejudicar enormemente. Então, agora, as propostas do ME, mais em concreto, e a nossa posição. Portanto, tem como título a SPL discorda totalmente. Portanto, são aspectos em que estamos totalmente em desacordo. Primeiro aspecto, e só nesta última reunião em novembro é que isto foi apresentado. Portanto, o Ministério quer substituir os atuais quadros dos agrupamentos de escola, dos agrupamentos ou de escola não agrupada, pelos mapas de agrupamento de escola ou escola não agrupada. Portanto, os MEDAI, MEDEN, enfim. Até a própria sigla é difícil, não é? Não entra bem, não soa bem. Preferimos QA, QE, não é? Não é por só estarmos habituados, acho que realmente tem mais a ver, não é? Mas pronto, se fosse só uma mudança de terminologia, uma questão semântica, não tínhamos nada a opor, porque também não queremos e não somos, e não queremos ser os velhos do Restelo, não é? Portanto, não haver mudanças. Não, agora, aquilo que dissemos foi, se isso não é apenas terminologia, uma questão semântica, se vai mais longe, então aí, de facto, nós já não estaremos disponíveis para darmos o nosso aval. E depois da reflexão que fizemos, depois de sair da reunião, em direção e também com os outros colegas dos outros sindicatos, aquilo que
neste momento, estamos convictos é que é mesmo uma mudança profunda, não é uma mudança meramente terminológica. Porquê? Porque os mapas de pessoal docente, ou os mapas de pessoal, melhor dizendo, mapas de pessoal docente ainda não existem, mas já houve uma tentativa, ou pelo menos duas, de implementar, na medida em que, a partir da última lei de trabalho em funções públicas, de facto, deixou de haver quadros e os quadros transformaram-se em mapas de pessoal na função pública, ao nível da carreira geral. Contudo, nas carreiras especiais, como a nossa, dos médicos, enfermeiros, etc., isso ficou uma matéria a ser tratada na revisão dessas mesmas carreiras. Pronto. E, portanto, no caso da nossa, nós nunca concordámos com essa alteração e, portanto, tem-se mantido. E no estatuto da nossa carreira, se nós abrirmos, o que temos lá são quadros, sendo que os professores, não é, por concursos, vinculam nos quadros, quadros de escola, quadros de agrupamento, quadros de zona pedagógica, são quadros. Agora o Ministério quer apagar e acabar com os quadros e passá-los para mapas. E consultando precisamente aquilo que já existe para a função pública, o que nós aqui vemos é que realmente isto faz sentido com aquilo que o Ministério nos propõe. Portanto, no fundo, não ser apenas através dos concursos que os professores são recrutados e colocados. Disse-nos que, de facto, está ou equaciona que o concurso nacional se possa manter, mas ao nível dos concursos internos. É isso que nos disse. E que aí, efetivamente, a graduação profissional possa ser até determinante, como tem sido até agora. Mas, ao nível das outras colocações, como vimos há pouco, que vai substituir a mobilidade interna, a contratação, o que o Ministério propõe é precisamente que essas colocações sejam feitas pelos conselhos dos diretores, ou pelos diretores, individualmente. Não com base na graduação profissional. Isso também nos disse logo. Não. É o perfil de competências. E com esta informação, nós, na análise interna que fizemos e no diálogo que tivemos com os outros colegas, então vimos, isto realmente faz sentido neste modelo que o Ministério não nos quer dizer qual é. Tem vindo a prolongar, agora diz que vai ser em dezembro, e, portanto, de facto, para ingressar nos quadros, a lei exige que haja concursos, mas para os mapas já não são concursos, são procedimentos concursais. E os procedimentos concursais, se nós formos ver, naqueles que existem, têm sempre pelo menos uma entrevista, que é precisamente, e baseiam-se, claro está, no perfil de competências daquele candidato, não é? E não uma graduação qualquer que seja. Portanto, juntando as peças do puzzle, digamos assim, deste puzzle que o Ministério, para o qual o Ministério apenas lançou algumas peças no dia 21 de setembro e agora no dia 7, que promete então em dezembro trazer o modelo que pretende, mas nós para aquele já apelamos que não traga o modelo, não é? Porque através destes indícios já deu para ver que aquilo que está a querer introduzir é demasiado gravoso, demasiado disruptivo e não tem em consideração, de facto, quem há tantos anos concorre para se aproximar das suas zonas de residência ou está à espera para entrar nos quadros. Enfim, quem há décadas serve a educação e o sistema público e que agora, de um momento para o outro,
fica sem saber quais são as regras pelas quais se vai reger. E não é só para entrar. Como vos disse há pouquinho, o Ministério ainda não nos disse como é que vai resolver. Por exemplo, a passagem, e agora já o segundo item que aqui tenho. Portanto, o Ministério também está determinado em acabar com os QZPs. Uma vez mais, são quadros de zona pedagógica, portanto, acabar com os quadros todos. E substituir estes QZPs pelos MEDI ou MDI, enfim, que é a sigla dos mapas dos docentes interconcelhos. Vejam bem, todos os sindicatos, desde 2013, foi aí que a lei mudou para os QZPs, foi em 2013 que o governo de então, no mapa do Portugal continental, transformou os 23 QZPs apenas em 10, que é o que temos atualmente, não é? Desde aí que os sindicatos todos, que rejeitaram esse modelo e não assinaram nada disso, ou votaram contra, desde aí que os sindicatos têm este objetivo, reduzir as áreas geográficas dos QZPs. No mínimo, para se voltar aos 23, mas até praticamente todos achamos que 23 é pouco, porque a região do Algarve ainda é bastante grande e só tem uma, e assim como o Alentejo também. O Alentejo interior. Portanto, o Ministério, pegando nesta vontade, neste pedido dos professores e dos seus sindicatos para reduzir a área geográfica dos QZPs, o que é que se propõe fazer? Não só reduzir a área geográfica, mas acabar mesmo com os QZPs e substituí-los por estes mapas interconcelhios. Estes mapas interconcelhios, portanto, vão corresponder às duas áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, e depois aos outros 23 SINs. De qualquer modo, vamos a esta outra substituição que o Ministério quer fazer, que nós também já referimos, não é? Que é então da graduação profissional por perfil de competências. Depois, também discordamos totalmente que sejam os diretores individualmente ou em conselho a colocar os professores e os educadores dentro destes tais mapas de docentes. E pegando o que a pontinha que atrás deixei ficar no ar, que era uma das perguntas que fizemos que o Ministério não nos respondeu. Como é que vai ser a transição dos atuais QZPs, dos milhares, que também não nos dá os números, nós estimamos que possam ser à volta de 13 mil professores em QZP, mas não sabemos os números certos, porque pedimos os dados e o Ministério não dá os dados. Mas sejam 13 mil, sejam 10 mil, sejam quantos forem, como é que vai ser feita essa passagem? O Ministério não responde, não disse nada, não sabe ainda como é que vai fazer ou não quer dizer. Depois, outra pergunta é se esses professores que não conseguirem passar para um quadro de escola, se então vão passar para os tais mapas de docentes interconcelhios, para os MEDI. Também não nos respondeu, mas à partida a resposta está à vista, não é? Portanto, os professores têm que estar, eles estão vinculados, já estão vinculados a um QZP, portanto, se não conseguirem agora lugar, já não é vincular, não é? Se não conseguirem lugar no mapa dos agrupamentos de escola ou no mapa das escolas não agrupadas, só lhes resta este outro mapa. Não há mais nada previsto, portanto, está claro que irão para estes mapas. E, portanto, dentro nestes mapas, então, temos esta certeza, que a colocação dos professores nestes mapas vai ser feita pelos diretores. Nesta última reunião, propôs-nos o Conselho de Diretores, Natal de setembro tinha falado nos diretores individualmente. Mas seja uma forma ou outra, como é que isso vai ser feito? Com que critérios? O Ministério não respondeu, diz que os critérios serão os próprios ou o Ministério a elaborar e, portanto, de acordo com as necessidades de cada agrupamento ou escola não agrupada. É claro que estamos
totalmente contra, não é? Não podemos aceitar algo assim de uma discricionariedade que efetivamente não dá qualquer garantia, não é? Portanto, as pessoas não podem de um momento para o outro, como dissemos, ficarem numa situação em que não sabem como é que, onde é que vão lecionar por que critérios é que serão escolhidos para lecionar na escola A e não na escola B. Porque tentámos realmente perguntar ao Ministério aquilo que encontramos, porque, enfim, uma das colegas perguntou ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, então, mas assim vai realmente haver, enfim, se calhar vai haver a tendência dos professores com melhor currículo, com mais formações, crescidas, que o Ministério ultimamente tem vindo a colocar sempre a tónica, que efetivamente tem que se fazer a adaptação ou a coordenação entre as necessidades das comunidades escolares ou educativas com o perfil dos professores e, portanto, com as suas formações, inicialmente o exemplo que nos dava, sinceramente, parecia-nos até que faria algum sentido poder ser considerado, não é? E o exemplo era realmente aqueles professores que tinham formações em mediação e, portanto, que faziam tanta falta nas escolas com comunidades, enfim, mais problemáticas, etc. Ou seja, mas isto não é a nível geral, não é? Pode ser para uma ou noutra situação, mas não a nível geral. Agora, já não veio com nenhum exemplo, fala só no perfil de competências. E quando então interrogados se os professores com mais habilitações, com mais, enfim, com o melhor perfil, não é? Porque falam do perfil de competências, seriam para as escolas que haveria a tendência, não é, de irem para as escolas ou de serem escolhidos pelos diretores também daquelas escolas, enfim, melhor posicionadas. E a resposta que recebemos foi também não era expectável. Não disse, não tem que ser assim. A partida não é para ser assim. Aqueles que têm melhores currículos vão para as escolas onde efetivamente fazem mais falta, que são naquelas escolas mais problemáticas. Então, quer dizer, nós começamos a... nada faz sentido, não é? Nada faz sentido. Um colega meu, da reunião de direção, quando eu trouxe esta informação, dizia, mas realmente isto não tem qualquer sentido. Não é? Era a mesma coisa, e o colega ali da zona de Coimbra, que agora dizeram, um especialista do ZUC, não é? Para ir agora para um hospital que realmente, enfim, cujos resultados não são tão bons para melhorar aquele hospital. É claro que as pessoas não se sentem minimamente vocacionadas e com vontade de ir, portanto, parece que é para irem à força. Não é? Porque não é a graduação profissional, não é a manifestação das suas vontades. Isso eu interroguei. Então, mas se não vão fazer, não vão escolher as prioridades, portanto, os professores dentro desses mapas não têm o direito, como agora, pelo menos sabemos que não ficam onde querem, mas têm o direito de elencar as suas preferências dentro das zonas onde estão. Neste caso, as zonas passarão para os mapas interconcelhos. E foi-nos respondido que não. Portanto, vão ser colocados, independentemente de querer ou não querer, nas escolas onde o Conselho de Diretores entender que ele deve ir. Com base em que critérios? Não sabemos. A questão da contratação direta pelos diretores, que também já aflorei há pouco, também estamos contra, porque, efetivamente, sabemos como, já com base em experiências anteriores, como isto introduz muitas injustiças, não é? E ainda mais, o Ministério, para além da contratação, quer também fazer a vinculação, aquilo que vos disse há pouco. Portanto, se
doravante, neste modelo proposto pelo Ministério, uma parte da contratação ou toda a contratação passará a ser feita diretamente pelos diretores, portanto acaba-se a contratação inicial, lista graduada, reservas de recrutamento, isso tudo é para acabar. E depois, depois de contratar diretamente pelo diretor, se esse lugar se mantiver por 3 anos, esse mais 2, então o diretor tem o direito de vincular esse colega contratado no seu agrupamento ou na sua escola. Deixando de haver, então, lugar para quem já está no quadro poder aproximar-se. Portanto, com este modelo o que estamos a ver é os poucos lugares que vão existindo para abrir em lugar de quadro, vão deixar de existir porque grande parte deles, ou mesmo todos, passarão a ser preenchidos por estes colegas contratados que ficam vinculados nessas escolas. Portanto, aqui também já temos experiência de algo que nos mostrou a injustiça deste modelo, que são os concursos extraordinários de vinculação, que nós sabemos, não é? Todos nós, sobretudo aqueles colegas que estão em QZP, têm-se sentido ultrapassados, injustiçados por não poderem concorrer para essas vagas que anualmente vão surgindo em determinados QZPs que lhes interessavam, não é? Quando eles estão efetivos em outros QZPs mais distantes das suas áreas, mas não é possível porque lá está, aquilo que o Ministério disse, não, é que aquela necessidade foi aberta porque aquele colega contratado teve lá 3 anos e, portanto, tem direito, essas vagas são apenas e exclusivamente para os colegas contratados. Esse ou outro, mas era para os colegas contratados. Agora, quer efetivamente restringir ainda mais, porque deixa de haver concurso, não é? A vinculação é feita diretamente ali pelo diretor. Portanto, e para concluir as propostas do Ministério, que não sabemos qual delas é que realmente é pior, são todas muito más do nosso ponto de vista, é acabar-se com a mobilidade interna, se bem que isto não está plasmado em nenhum dos documentos do Ministério, como vos disse há pouco, não é? Não está lá o fim da mobilidade interna, mas é algo que, não estando também presente, porque em nenhum diapositivo se fala da mobilidade interna ou de como é que ela será feita, não é? Apenas existe um diapositivo a dizer que a colocação ou a alocação ou a afetação dos professores, seja dos professores contratados ou dos professores dos quadros sem horário, será feita pelo Conselho de Diretores. Portanto, não se diz explicitamente, mas deduz-se, não é? É o que está por ser feita, não é? Pelos diretores não há concurso. E, portanto, as outras duas propostas também são, para nós, inaceitáveis, na medida em que ainda pretende aumentar mais a plurinoidade, dos atuais 4 passar para 5, e nós efetivamente discordamos, não é? É claro que se as pessoas estivessem bem colocadas, poderíamos concordar, porque isto dava estabilidade. Agora, essa não é a realidade. A realidade, como disse há pouco e todos nós sabemos, é que há milhares de professores que estão deslocados das suas residências familiares e que anseiam legitimamente por se aproximar. E, portanto, aumentar o tempo ou a duração da plurianualidade é aumentar, não é, a distância ou o tempo que estas pessoas vão manter-se fora da família. Portanto, não podemos aceitar, não é? Aliás, até achamos que nesta altura e por forma a que houvesse uma adaptação e uma distribuição normal, o concurso até deveria ser anual, porque todos nós sabemos que há mais professores a sair, não é? Quase todos os meses ouvimos nas notícias
mais 200, mais 300, etc., a sair. E, portanto, ao fim de um ano, nós temos 1000 e tal professores a sair. Portanto, faria sentido que o concurso passasse a ser anual para que estas vagas, deixadas pelos professores que se aposentam, se efetivamente continuarem a ter horário, pudessem ser recuperadas o mais rapidamente possível. Mas não, com este concurso de 5 em 5 anos, o Ministério está a protelar. Mas analisando ainda melhor e procurando ver a lógica e o sentido do tal puzzle, isto não é problema para o Ministério. Porque ele vai anualmente, não é? Com base naquilo que acabámos de ver no slide anterior, se ele quer conceder o poder aos diretores de vincular os seus contratados ao fim de 3 anos, então todos os anos nós temos vinculação dos professores contratados, não é? Porque este ano serão os que estão no 3º ano, para o ano serão novamente os que estão no 3º ano e assim sucessivamente. Ou seja, efetivamente os lugares que vão sendo deixados pelos colegas que vão para a aposentação, no modelo do Ministério, vão sendo preenchidos pelos colegas contratados. Portanto, não lhe faz qualquer diferença o concurso ser de 4, de 5 a 10 em 10. Porque realmente não vai haver lugares se vier a concretizar, e esperemos que não, não é? Por isso é que temos que informar os colegas, daí esta nossa sessão e as outras que vêm, informar os professores para que os professores vejam se realmente isto for aquilo que lhes convém, que nos digam, porque realmente não temos que lutar, não faz sentido lutar. Não é? Agora, não nos parece de todo, e temos a certeza absoluta que não é isso, ou é isto que interessa aos professores, e à maioria dos professores. E, portanto, teremos de lutar para que isto não venha a efetivar-se. A outra, e penso que é a última aqui das propostas do Ministério, para a qual também somos contra, é a extinção dos lugares de quadro ao fim de 3 anos em DACLE. Como sabemos, o DACLE é a abreviatura do antigo destacamento por ausência da componente letiva. Agora estava na mobilidade interna, primeira prioridade, não é? Portanto, todos os colegas dos quadros que deixem de ter no mínimo 6 horas na sua escola têm que forçosamente ir à mobilidade interna pela atual lei. Antigamente iam a DACLE, não é? E o Ministério quer agora que ao fim de 3 anos este lugar desapareça, seja extinto, por isso simplesmente. Ora, a SPL não concorda. Nós nunca concordamos que um professor tivesse de concorrer obrigatoriamente para sair da sua escola se ainda tinha alunos e turma para lecionar. E, portanto, a nossa proposta para o texto da lei, que diz que quando não houver no mínimo 6 horas, a nossa era quando não houver no mínimo uma turma. Não é? Uma turma é constituída por muitos alunos, como nós sabemos. E esses alunos merecem-nos tanto a nossa preocupação pela sua continuidade pedagógica, como merecem os demais, quando o Ministério e todos chamamos a atenção para a importância da continuidade pedagógica. Temos que ser coerentes. Se a continuidade pedagógica é de facto um princípio a respeitar, ele tem que ser respeitado em todas as situações. E, portanto, nós sempre nos opusemos a esta obrigatoriedade de professores com 6 horas, ou mínimo de 6 horas, irem a concurso. Portanto, agora não poderíamos aceitar que o seu lugar fosse extinto, não é? Portanto, somos coerentes. Aquilo que propomos, e que voltamos a propor é, enquanto o professor tiver uma turma, não tem que concorrer para sair da sua escola. E esse lugar não pode fechar. Porque, de facto, o ter só uma turma, por exemplo, não é? Se forem disciplinas com 6 horas de carga horária, consegue ter uma turma. Mas sabemos que há muitas outras disciplinas que a carga horária é inferior.
E, portanto, há disciplinas só com 1 hora, não é? Ou 90 minutos, ou o que é de carga horária. Portanto, para terem estes professores, no mínimo 6 horas, têm pelo menos 2 turmas, não é? Portanto, aumenta para o dobro o número de alunos que ficariam sem o direito à continuidade pedagógica. Portanto, somos contra. Agora, as nossas propostas. Pronto, apenas para vos dizer, porque às vezes, enfim, poderíamos pensar, ou alguém mais distraído poderia pensar, então, mas o Ministério avançou com estas propostas, se calhar porque os sindicatos não apresentaram nenhumas. Não é verdade. Como vos digo, desde aquele ano, 2013, em que não assinámos, em que nenhum sindicato assinou o regime dos concursos, que temos, não é? Pugnado pela sua mudança. Em 2017, houve novamente negociações já com a ex-secretária de Estado, a senhora doutora Alexandra Leitão, e portanto já com o governo PS, e uma vez mais, nenhum sindicato deu o seu aval ao diploma de concursos que está atualmente, precisamente por conter vários aspectos que são lesivos e injustos para muitos professores. E, portanto, se nós não concordamos, é claro que tínhamos propostas, e essas propostas foram sendo apresentadas. Da nossa parte, a SPL, fizemos questão, logo na primeira reunião, para a qual fomos convocados para tratar dos concursos, de levar uma proposta, com 16 pontos, portanto, 16 propostas para rever o regime de recrutamento e da colocação dos docentes. Não deve ter sido lida pelo Ministério, porque efetivamente veio para a segunda reunião sem nada dizer do documento que entregamos. E naquilo que apresentou, apresenta praticamente tudo contra as nossas propostas. Portanto, só podemos concluir que realmente as mesmas não devem ter tido nenhuma atenção, nenhuma leitura. Eu peço desculpa que estou sem... Okay? Vou abreviar. Estas propostas, então, vamos fazer o seguinte, nós vamos enviar-vos por e-mail para que possamos passar à parte, fazer uma pausa e diálogo para ouvir as vossas dúvidas, as vossas apreciações, porque senão o tempo está realmente a correr. Peço-vos desculpa porque realmente não tinha aqui nenhum cronómetro e não olhei para o relógio só agora mesmo. Portanto, vamos interromper ou deixando estar onde está, mas fazer pausa. Querido amigo Valentino, se fizeres o favor de parar agora, interromper também a nossa gravação e depois poderemos voltar a gravar depois desta pausa, sim?